como eu ganhei 10 mil dólares em um único dia aqui no Paraguai, intermediando uma negociação entre duas pessoas que eu não as conhecia pessoalmente por telefone. Meus amigos, essa é uma história digna de ser contada. Me chamo Rodrigo Macharete e falo de Cidade del Este, no Paraguai. Recentemente, o meu último vídeo gravado, o título foi Da Falência ao Ramo da Construção Civil. Quem assistiu pôde acompanhar um pouco do meu testemunho de vida. Eu relatei sobre os 3 anos mais difíceis da minha vida que eu passei aqui no Paraguai. Mostrei até o tênis que eu usei naquele período, né? Tive que andar a pé aqui, sem carro, sem dinheiro, muitas vezes. O solado do calçado praticamente furou. Precisei de ajuda, tanto que em um dado momento tive que mostrar o tênis. Vou colocar um pedacinho do vídeo aqui, ou a imagem, né, do tênis. Tive que mostrar o tênis, onde eu acabei recebendo ajuda, né, de alguns amigos da internet para me continuar a minha jornada. Então, temos a nossa história aqui no Paraguai, e quando eu relato a minha experiência, que vou explicar um pouco mais à frente, de como eu ganhei 10 mil dólares em um único dia, não é pelo valor, para dizer que eu ganhei dinheiro, contar alguma vantagem, mas na realidade se trata de estar no lugar certo, na hora certa e com as pessoas certas. Porque quando a gente observa toda a realidade que os brasileiros estão vivendo hoje, né, principalmente o empreendedor, o empresário, que é aquele que trabalha, que gera emprego, que movimenta a economia, esse público que, de fato, estão procurando o Paraguai como destino para mudar de vida, para mudar os ares, para poder sobreviver, para poder continuar desenvolvendo seus negócios, o Brasil atualmente está sendo o lugar errado, no momento errado e com pessoas erradas. Nunca se viu tanta gente errada no poder, no governo do nosso país. Então, quero relatar a minha experiência, né? Quero aproveitar esse lugar onde é que nós estamos aqui. Nós estamos aqui na rotonda da área 1, rotatória da área 1 em Cidade del Este. Vou colocar um mapa aí, mais ou menos a localização aqui, com relação à fronteira. Esse lugar ele também é icônico, porque é o supermercado que a gente passava muito por aqui. Desses 3 anos que nós passamos de muita dificuldade, período mais difícil da minha vida, nós moramos uma parte desse tempo aqui no quilômetro 4, uma outra parte já no início de Presidente Franco, na divisa com Cidade del Este. E eu quero mostrar para vocês aqui o seguinte. Eu vou inverter a imagem da câmera para mostrar algo para vocês. Aqui, pessoal, ó, vocês estão observando aqui, ó, esse farol desse veículo aqui? Então, era o produto que eu trabalhava na época, o Dr. Cura Farol, era para resolver esse problema aqui, ó. Às vezes eu vim nesse supermercado para abordar as pessoas que estavam descendo ou entrando nos veículos, né? Não era tarefa fácil, porque a gente recebia muitos nãos, né? E às vezes o sol estava muito quente. Quando estava chovendo não dava para trabalhar, mas quando não estava muito quente, né? Em períodos de frio, quando não tinha chuva, o nosso produto, que era esse aqui, ó, ele ficava condensado, que ele era uma mistura de 2 óleos, né? Aí eu tinha que dar um jeito de aquecer eles para eles voltar ao normal. Então, pessoal, vamos fazer o trecho que eu fiz muitas vezes a pé e muitas vezes debaixo de chuva, tá? Saindo lá do início de Cidade del Este, na divisa com o Presidente Franco, passando por aqui, indo até o microcentro, atravessando a ponte e indo até a Avenida JK, para eu conseguir ir lá no caixa eletrônico. Depois eu acabei descobrindo que tinha um caixa eletrônico na frente ali da aduana, né? Mas muitas vezes a gente não conseguia sacar ali, tinha que ir lá. Então, eu acho que dava mais de 10 quilômetros esse deslocamento. Nós vamos fazer o sentido aqui até onde eu morei durante 1 ano e meio aproximadamente, numa casa muito simples, né, onde nós passamos dias muito difíceis, Tá, acabei de sair aqui do mercado agora e fazer uma compra, ali a comprinha para levar para casa, ó. Mas já passei dias aqui, meus amigos. Deparar na frente desse supermercado, deparar na frente, voltando, ficar o dia todo na rua com isso aqui, ó. Tinha dia que eu não conseguia cliente, tinha dias que eu não conseguia vender, tá? De eu sentar aqui na frente e chorar literalmente, ligar para minha esposa e falar, olha, eu não quero ir para casa não tenho nada para levar para casa, que eu vou ficar aqui até eu conseguir fazer alguma coisa.
E às vezes eu continuava a minha jornada a pé, pelo meio do caminho encontrava alguém que eu conseguia vender o meu produto, ou conseguia fazer um clareamento de farol, eu cobrava na casa dos R$ 20. Esse produto eu vendia por 50, 60, 70, dependia muito do cliente, né? Mas tem dia que vendia um, tem dia que vendia dois, tinha dia que vendia até 4, 5, mas tinha dia que não vendia nada, né? O cara pagando aluguel, com esposa, com filhos. Não foi um período fácil da minha vida, né? Mas vamos lá, tô devendo para vocês a história de como foi que eu ganhei $10.000 em um único dia, por telefone, intermediando uma negociação entre duas pessoas que eu não conhecia pessoalmente. Então nós vamos deslocar, eu vou filmar o trajeto para vocês entenderem o tanto que eu andava a pé, e aqui nós estamos só no meio do caminho, tá, gente? Daqui pra ponte tem estrada, hein? Tem estrada. Daqui pra Foz do Iguaçu tem estrada. Mas vamos fazer o caminho inverso aqui, para vocês terem uma ideia, e aí eu vou contando para vocês a história dos $10.000. Vamos lá, tamo junto. Gente, chegando agora no canal, aproveita aí, faça a inscrição, ative o sininho das notificações, dá um like aí para fortalecer. Lembrando que nós fazemos assessoria de documentação paraguaia, inclusive estou aqui com um documento para entregar para um cliente hoje, né? Vou passar ali e entregar para o irmão dele, que veio de São Paulo. Precisando de assessoria, gente, nossas informações estão na descrição do vídeo, ou no final, ou aí na tela. Beleza, pessoal? Vamos lá, tamo junto. Ali, gente, naquela graminha ali, vocês estão vendo aquela graminha ali, ó? Uma vez eu sentei ali, ó, e chorei literalmente. Perguntava pra Deus: Senhor, como que eu fui parar numa situação dessa? De não ter dinheiro pra levar pra casa, não ter dinheiro pra colocar um combustível no carro. Esse trecho aqui, gente, não tem linha de ônibus, tá? O ônibus não passa. O ônibus, ele não passa por essa linha aqui, tá? Ele sai de lá, faz uma volta tremenda. Só que muitas vezes eu não tinha dinheiro para comprar uma passagem de ônibus. 3.000 Guarani, R$2 e pouco. Deixa eu inverter aqui para vocês verem. Bom, vamos lá. Como foi que eu ganhei $10.000 em um único dia por telefone, intermediando a negociação entre duas pessoas que eu não conhecia? Bom, primeiro que eu quero já esclarecer o seguinte: apesar de eu ter, em tese, ganhado os $10.000, porque eu cumpri a minha parte, eu fiz aquilo que cabia a mim, a pessoa que deveria me pagar os $10.000 não me pagou os $10.000, me pagou só a metade, $5.000. E vou explicar por que isso aconteceu, tá? Lembrando que nesse período eu estava saindo dos momentos mais difíceis da minha vida, já estava prestando assessoria, né? Inclusive assessoria de estudo de viabilidade. Eu peguei um estudo de viabilidade para um cliente, né, do Brasil. E o que acontece? Esse cliente veio para o Paraguai e ele queria comprar um imóvel. Ele passou na frente de um imóvel. Ó, gente, esse trecho tudo eu já fiz a pé inúmeras vezes, tá? Ele passou por Santa Rita, no Paraguai, e nisso nós estávamos em contato só por telefone, nós não nos conhecíamos pessoalmente. Ele me contratou para fazer uma assessoria, estudo de viabilidade para o negócio dele, e enquanto ele estava vindo para o Paraguai, eu fui fazendo esse serviço pela internet para ele, né, sobre o negócio dele. E o que acontece? Ele passou por Santa Rita nessa época e ele viu um imóvel. E no imóvel tinha o contato do vendedor, do dono do imóvel. Só que ele não conseguiu adicionar o dono do imóvel no telefone dele. Porque você tem que colocar o mais, né? O 595, e por algum motivo ele não conseguiu adicionar. E ele pediu para que eu falasse com o dono desse imóvel. Eu adicionei e eu entrei em contato com o dono desse imóvel, dessa casa. Era uma casa grande. O cara estava pedindo $360.000 na época. O dólar estava 5 por 1, né? Então, façam o cálculo de quanto dá isso em reais.
E o que que acontece? Eu consegui falar com o dono do imóvel. E nisso, esse meu cliente, ele estava transitando pelo Paraguai e estava saindo do Paraguai porque ele não tinha conseguido falar com o dono, né? Ele queria ver a casa, mas como ele não tinha contato, e eu consegui falar com o dono, e eu, logicamente, sou uma pessoa de negócio, não perdi a oportunidade. Deixa eu ligar o ar-condicionado aqui. Eu não iria perder aquela oportunidade. Então, eu já fui logo perguntando pro dono do imóvel: escuta, meu amigo, o senhor está vendendo tua casa, né? Ele falou: sim, estou vendendo. Isso aqui, gente, esse trecho onde é que nós estamos chegando aqui, ó, quando chove demais, isso fica alagado, tá? Aqui nós temos a Explax, que é uma fábrica, indústria de plástico, de objetos de plástico, mas é uma loja que vende vários artigos. Temos a escola de inglês aqui do lado. Temos um condomínio de prédio aqui, ó, muito bonito também. Então vamos lá. E aí? Eu não perdi a oportunidade, já fui logo perguntando: escuta, o senhor está vendendo a casa, correto? Quanto o senhor quer? Eu quero 360 mil dólares. Eu já fui logo perguntando: escuta, se eu conseguir um comprador para o senhor me paga uma comissão? Ele falou: pago, ué. Quanto o senhor me paga? Aí ele falou assim: ó, eu te pago 10 mil dólares se você vender minha casa. Eu falei: beleza, fechou. Eu vou mandar um comprador aí amanhã. E foi aí, o que aconteceu? O meu cliente já estava no Brasil quando eu tive essa conversa com o dono do imóvel. Aí, pessoal, todo esse trecho aqui eu fiz muitas vezes a pé. Observe que se não tem calçadas do lado direito, né? Existe uma falta de estrutura muito grande em diversos lugares do Paraguai, tá? Isso não é um problema, isso pode ser uma oportunidade para muitas pessoas, né? E aí, o meu cliente já estava no Brasil, e aí eu liguei para ele, conversei com ele, ele fez uma proposta, eu liguei de volta para o dono do imóvel, ele fez uma contraproposta. Eu sei que eu gastei ali uns 45 minutos no telefone até convencer o meu cliente. Aí ele voltar, ele já estava lá perto de Matelândia. Ele voltou para o Paraguai, atravessou a ponte, foi para Santa Rita novamente, se hospedou no hotel. No outro dia ele foi lá ver a casa. Só que eu não consegui acompanhar meu cliente porque meu carro estava com problema. A situação era difícil, gente. Eu estava vendendo o almoço para comer a janta. Estava recebendo algum dinheirinho ali de algumas assessorias de documento e de estudo de viabilidade, mas eu não tinha dinheiro para arrumar meu carro. Desse lado aqui eu tenho um lar de idosos. Cada domingo isso aqui tá cheio, mas hoje está chovendo. Aí o cliente dormiu no hotel, no outro dia de manhã foi lá ver o imóvel pessoalmente. Eu já tinha enviado as fotos para ele, né, que o dono tinha mandado, que a filha tinha mandado. Resumindo, meu cliente comprou a casa. Que maravilha, hein? Fechei o negócio de 360 mil dólares por telefone com duas pessoas que eu até aquele momento não conhecia pessoalmente. O meu cliente eu fui conhecer depois, somente depois, né? O dono do imóvel eu nunca vi pessoalmente na minha vida. Mas vamos lá, o meu cliente então fechou o negócio, fez a proposta, falou assim: ó, só que eu preciso voltar lá para minha cidade para me resolver algumas coisas, para me dar um sinal para a gente fechar. Ele foi, continuou, seguiu a viagem dele. Depois ele voltou para fazer o contrato. Eu quero mostrar esse trecho aqui para vocês, gente, que ele também é muito importante. Esse pedacinho que eu vou mostrar para vocês aqui, ó, quando chove, vocês vão observar que de um lado do outro não tem calçada. Eu precisei passar aqui muitas vezes quando estava chovendo. Agora não vai ter veículo, mas aqui você tem que disputar entre a poça d'água e aonde os carros passam. Isso aqui em horário de pico fica uma loucura. Eu vou virar aqui. Olha a situação da água aqui, gente. Eu tinha que passar lá por trás, lá, ó. Tá vendo lá, ó? Muitas vezes. Porque às vezes tinha muito carro passando aqui. Como vai acontecer ali, ó? Deixa eu mostrar.
Ó, vocês estão vendo aqui, ó, olha ali, ó, os carros ali. Como é que você passa a pé aqui? Como é que você passa a pé num lugar desse num dia de chuva, igual isso aqui? Tanto vocês não estão vendo ninguém a pé, né? Eu fiquei literalmente a pé no Paraguai, meus amigos. Olha isso aí. Nós estamos chegando aqui perto da casa que eu morei por praticamente 1 ano e meio. Eu tenho vídeos no meu canal, vou colocar algum pedaço aí, que identifica exatamente aqui, tá? Acho que eu estou subindo essa rua aqui, num dia. Tinha chovido também, eu acho. Agora o dono do imóvel está construindo alguma coisa aqui, eu vou tentar parar ali na frente. Mas aqui era a entrada, ó. Parei aqui um pouquinho, gente. Eu vou estar mostrando, eu já mostrei, eu vou mostrar um trecho da minha chegada na frente dessa casa aqui, ó. Que era um cercado de arame, era um terreno muito grande, com uma grama, uma casa muito simples. Vou mostrar a casa para vocês aí que nós moramos nessa época. Esse vídeo eu tinha feito para enviar para alguns amigos, mostrando a minha situação. Difícil, né? Que eu precisava de ajuda naquele momento, porque são coisas que acontecem na vida da gente que você não tem explicação. E voltando aqui ao assunto dos 10 mil dólares, né? Eu havia comentado que eu tinha ganho 10 mil dólares, mas não tinha recebido 10, só havia recebido 5. O que aconteceu? O cliente pagou, fez a compra do imóvel, muito bem. Um belo dia eu estava em casa e aí recebi uma mensagem. Eu já havia passado os meus dados bancários pro vendedor, né, pro dono do imóvel. Aí apareceu no aplicativo uma mensagem lá do banco de um dinheiro que tinha entrado. Eu fui lá olhar, 25 mil reais, correspondente a 5 mil dólares na época, né? Eu falei assim, bom, será que ele vai me pagar parcelado, né? Aí mandei uma mensagem, falei, ó, nós tínhamos combinado 10 mil dólares, tá. Aí veio a jogada da parte dele, né? Ele disse, olha, é o seguinte, eu precisei mandar minha filha lá, e como ela ajudou na negociação, eu tive que pagar a metade da comissão para ela. E eu fiquei sem ter o que fazer, não o conhecia pessoalmente, não havia um contrato, não tinha garantias, e o que eu ia fazer? Eu não podia nem xingar o cara, né? Estava naquela expectativa de receber os 10 mil, recebi só 5, mas veja bem, isso foi o momento da virada na minha vida, né? Fazia muito tempo que eu não vi um dinheiro como aquele, eu recebi um dinheiro como aquele de um serviço que eu tinha feito, para a situação que eu estava, consegui colocar meu carro para rodar, consegui melhorar minha assessoria, comprar equipamento, telefone, microfone, e enfim, aquilo foi uma injeção de ânimo, né? Por todo aquele momento que nós estávamos vivendo, né? Era um momento pós-eleição, muita gente desesperada, querendo fugir do Brasil, né? Hoje em dia, muita gente ainda quer fugir do Brasil, né? Fugir dessa realidade brasileira, que tanto sufoca, que tanto oprime, que tanto imposto cobra, que traz tanta instabilidade jurídica, política, econômica. Então estar no lugar certo, que era o Paraguai e que é o Paraguai nesse momento, no momento certo e com as pessoas certas, né? Para aquele momento, embora eu tenha levado esse calote de 50% dos 10 mil dólares, mas convenhamos que foi uma negociação feita por telefone, de ocasião, né? Teria ficado muito mais feliz se recebesse os 10 mil, mas aqueles 25 mil reais mudou a minha história, né? Mudou a minha história. Então, fazendo essa conexão entre o que eu passei aqui, o momento que eu estou vivendo hoje, eu faço parte de uma sociedade empresarial, de uma indústria de blocos e de uma incorporadora, de uma construtora. Nós estamos com um projeto com 14 casas, com já 50% já negociado, com a produção a todo vapor, né? Então, assim, foi uma mudança de vida muito grande, foi uma experiência maravilhosa para mim. É lógico que para mim que estava vivendo aquele momento, foi difícil, né? Fácil não. Hoje a gente olha para trás, né? E vê. E talvez você esteja vivendo momentos difíceis. Então eu te pergunto, talvez você esteja no lugar errado, no momento errado e com as pessoas erradas, né? Estou falando para você vir para o Paraguai? Não. Talvez o teu lugar é outro país, mas o Paraguai tem sido uma opção para muitos, né? Claro, tem que fazer um estudo do teu negócio, se preparar, se planejar, se conectar com as pessoas certas, né? Que as oportunidades estão acontecendo, muita coisa boa está para acontecer no Paraguai, tá? Pessoal, deixa esse vídeo aí, que já ficou longo, agradeço se você ficou comigo até o final do vídeo, tá?
Se não se inscreveu, se inscreve aí. Se não deu like, dá o like. Se você gostou da nossa história, né? Compartilhe o nosso vídeo, deixa um comentário se você quiser. Tá? E lembrando que prestamos assessoria, tá, gente? De documentação, tá? Cédula, admissão temporária. Ajudamos na carteira de motorista, na abertura de empresa também. E damos uma assessoria imobiliária. E caso você queira construir no Paraguai, queira trabalhar junto conosco em parceria, né, fazendo uma incorporação de propriedades, nós temos muitas possibilidades, tá? Já temos alguns parceiros chegando a nós e a perspectiva é muito boa, né? A demanda por imóvel no Paraguai é muito grande, muita gente buscando imóvel. Então é só nós reunirmos as ferramentas certas, no lugar certo, no tempo certo e com as pessoas certas. Até mais, gente. Obrigado pela atenção. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.